Olá, tudo bem com vocês? Queridos, eu quero compartilhar com você neste dia sobre até onde você está disposto a servir a Deus. Até onde você está disposto a se entregar para Deus, a entregar sua vida, entregar a sua energia, o seu tempo. Quanto que você está disposto a se entregar para servir a Deus, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. E para nós meditarmos no dia de hoje, nesse tema, eu quero compartilhar com você de um texto da Palavra de Deus que está em João, capítulo 6, a partir do versículo 1. João, capítulo 6, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de compartilhar com você. Na versão da minha Bíblia diz assim, ó: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Queridos, eu quero chamar a tua atenção neste momento para nós refletirmos um pouco sobre quais são as nossas limitações para com Deus. Imagine você que esse menino ele foi encontrado no meio de uma multidão. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão para nós no dia de hoje. Por que a Bíblia faz questão de dizer que esse menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos? A Bíblia poderia ter falado 5 pão e 2 peixes. Bom, era pão e era peixe. O tamanho ficaria marcado, cada um iria imaginar uma coisa. Mas a Bíblia é bem clara. A Bíblia ela faz questão de trazer para nós uma mensagem em cada texto, em cada frase, cada versículo, em cada palavra. Nós podemos entender uma mensagem que o Senhor está deixando para nós. E no que eu vejo aqui, eu acho muito interessante alguns pontos e eu queria compartilhar com você nesta manhã. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: a Bíblia diz que tinha muita gente ali próximo de Jesus e seguindo Jesus. Por quê? Porque eles tinham visto os sinais que ele fazia de cura para os enfermos. Então entenda que uma grande multidão seguia Jesus por causa dos sinais. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: será que hoje, nos dias de hoje, você não tem seguido Jesus por causa dos sinais? Será que nos dias de hoje você não tem se entregado a Jesus em busca de um milagre, de uma cura, de uma transformação? Será que a sua ideia de Jesus é simplesmente em Ele poder te ajudar e resolver o teu problema? Pastor, mas está errado? Não, nada. Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo qual é o motivo pelo qual você segue Jesus. Qual é o motivo pelo qual você segue Jesus? Você segue Ele pelos sinais, pelos milagres? Você segue Ele porque você precisa de um resultado de vitória, de transformação? Você precisa vencer alguma coisa, alguma situação? Ou você segue Ele porque você o ama? E você crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: qual é a sua intenção em seguir Jesus? E beleza. E depois Jesus, ele
vê toda aquela situação e ele precisa alimentar aquele povo. E os discípulos estão preocupados, mestre, nós precisamos dispensar esse povo. É muita gente, aqui é deserto e precisa eles ir embora para que eles possam arrumar um lugar para dormir e para comer. E Jesus então começa a testar os seus discípulos naquele momento. E ele diz: deem vocês a eles de comer. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles discípulos caminhavam com Jesus, aqueles discípulos estavam já servindo há algum tempo, aqueles discípulos já tinham visto os milagres sendo operados por Jesus. E a pergunta que eu te faço é: aonde estava a fé desses discípulos? Se você tem caminhado com Jesus, se você tem andado com Jesus, você sabe que em todos os momentos de dificuldade, de problema, confia nele, entrega os seus caminhos a ele e o mais tudo ele fará. Aqueles discípulos poderiam ter chegado em Jesus quando ele questionou, eles falaram assim: não, mestre, o Senhor pode alimentar esse povo, o Senhor pode fazer cair pão do céu, o Senhor pode fazer essa terra brotar, enfim, só nos diga o que tem que ser feito e a gente vai fazer, porque a gente crê na tua palavra, pronto. Assim é a atitude de quem crê. A atitude de quem crê não é se afastar, não é correr, não é ter medo, não é se afugentar, não é se esconder. Se você crê em Jesus, você vai passar pelos problemas, pelas lutas, com coragem, com garra, com determinação, porque você sabe quem é o teu Deus, você sabe quem você está seguindo. Não siga Jesus pelos sinais, porque pode ser que você uma hora ou outra não verá mais os sinais. Porque quem segue sinais, quem vai atrás de Jesus somente pelos sinais, pode ser que uma hora você vai perder Jesus de vista. Porque cada vez mais Jesus vai se afastar de você. Veja que a multidão estava sempre ali, mas Jesus estava sempre saindo da multidão. Para que ele saía da multidão? Para ir resolver as coisas daquelas pessoas que o chamavam a atenção. A Bíblia diz que pessoas chamavam a atenção de Jesus, mexiam com a sua estrutura e ele tinha compaixão. Então entenda, querido, que nós precisamos, na verdade, não é ficar pedindo sinais ou correndo atrás de sinais. Nós precisamos mexer com o coração de Deus através da nossa atitude, do nosso comportamento. E a pergunta que eu te faço é essa: qual é a tua intenção em estar seguindo Jesus? Qual é a tua intenção de caminhar com Jesus? É somente os milagres? É somente os sinais? Ou você crê verdadeiramente no Cristo ressuscitado, no Deus vivo, naquele que nos deu vida e vida com abundância? Então entenda uma coisa. Jesus então pede para que eles procurem, que eles achem uma solução. Jesus queria testar eles. Então aparece outro discípulo chamado André, e esse discípulo então chega e fala assim: olha, nós temos aqui um menino, um jovem, um adolescente. Ele fala assim: e esse menino tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma vez. A Bíblia relata que esse povo, essa multidão que estava seguindo Jesus, eles estavam indo para a festa da Páscoa. Alguém vai para uma festa de mão vazia? Dificilmente. Dificilmente uma pessoa vá a uma festa de mão vazia. Então, a Bíblia me traz à memória esse momento, porque Jesus diz que então Jesus subia para o monte porque estava ali próximo à Páscoa, que era uma festa dos judeus. Então, querido, eles estavam indo ali, eles estavam se preparando, com certeza eles tinham algo, eles tinham ali alguma coisa. Eu acredito que muita gente no meio daquela multidão tinha o que comer,
Mas entre você ter e você abrir mão do que você tem para Jesus, para Deus, para servir o Rei, há uma grande diferença. Pode ser que o que você tem, você diz, eu conquistei, eu ganhei, é meu. E eu não vou repartir, eu não vou dar, eu não vou fazer nada. É meu. Você não está errado. É seu. Só não esqueça que veio à sua mão através das bênçãos de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, é o Senhor que nos dá. E entenda que no meio de tanta gente, um menino se posicionou e disse, aqui está, eu tenho 5 pães de cevada, eu tenho 2 peixinhos. Querido, eu sou apaixonado pela Bíblia porque ela nos mostra que, mais uma vez, esses 5 pães de cevada, a cevada era um alimento usado nas classes sociais mais pobres no tempo de Jesus. A cevada ela servia como alimento para pessoas de classe mais baixa e servia de alimento para animais. Entenda você que aquele menino era um menino pobre, era um menino de uma vida limitada, uma vida de, às vezes até mesmo, de escassez. Mas aquela situação, aquela limitação não impediu aquele menino de servir a Deus, de entregar o que ele tinha para Deus, para que Deus pudesse, através da vida dele, operar na vida de toda uma multidão. Eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Você quer fazer parte da multidão? Da multidão de pessoas que só seguem Jesus, mas não abrem mão, não querem servir a Ele, não querem entregar nada a Ele, só querem receber? Ou você faz parte daqueles que fazem parte da história, que vão escrever o milagre na vida de muitos? Pode ser que no dia de hoje, eu não sei o que você está passando e o que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que pode ser você o instrumento de Deus para abençoar famílias e muitas famílias, através do pouco que você tem, seja esse pouco conhecimento, pouco entendimento, pouca habilidades, o seu pouco recurso, até mesmo a tua saúde escassa. Mas se você se entregar a Jesus, se você entregar o pouco que você tem para Ele, canalizar na mão do Rei, daquele que pode, Ele pode usar o teu pouco para multiplicar e fazer você ser a pessoa, a ferramenta que vai abençoar a vida de muitos. Entenda que aquele menino pega o seu alimento, aquilo que era para ele, e entrega para Deus. Isso é uma atitude de fé, isso é uma atitude de coragem, é uma atitude de entrega. E todas as vezes que homens e mulheres se entregam a Deus, entregam a Jesus o que têm, o que são, Jesus opera milagres. E eu quero desafiar você no dia de hoje a ser o milagre. Aquele menino, no meio de toda aquela multidão, aquele menino se tornou o milagre. O milagre que Deus fez, que Jesus fez no meio daquela multidão, foi através da vida de um menino. Pode ser que nesta geração chegou o tempo de Deus levantar você para fazer milagres, para escrever a história dessa geração. Enquanto milhões de pessoas estão se afugentando, se escondendo, usando de desculpa, de pretexto, que estão com medo, que não podem fazer nada, chegou a hora de você se posicionar, de você se colocar de pé e permitir ser o instrumento de Deus para fazer um milagre nessa geração. Eu quero desafiar você a ser um milagre nessa geração.
Entrega o que você é, o que você tem, a sua vida. Seja você um instrumento de milagre na vida dessa nação. Forte abraço, fique com Deus e vamos juntos rumo ao lugar desejado.